Olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao episódio número 1 do podcast Na Pauta da Mesa. Eu sou Douglas Ferrarese, sou advogado, membro da Comissão de Infância e Juventude da UAB de Itapeva. Hoje eu estou aqui com a minha amiga Claudinha Gonçalves, integrante do Conselho Municipal da Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente. Boa noite, minha amiga. Boa noite, Dr. Douglas. Hoje vamos falar aqui sobre um tema específico, rede de proteção à infância e ao adolescente. Como convidado especial desta noite, temos aqui o promotor de justiça Thiago Xavier, hoje responsável pela pasta de Infância e Juventude da comarca de Itapeva. Boa noite, doutor. Boa noite, doutor Douglas. Boa noite, Claudinha. Boa noite, doutor. Agradeço o convite. Obrigada. Vamos lá, Claudinha, você poderia dar para nós aí, para os nossos ouvintes aí que nos assistem, um esboço, né, um panorama do que é a rede de proteção à infância, à adolescência? A rede de proteção, né, da infância e da criança, né, do adolescente, é de suma importância, né? E a gente sabe que essa rede ela precisa funcionar com muita articulação e também com uma ideia de unidade, né, de parceria, e justamente para trazer essa proteção para criança e adolescente. E aí eu quero já começar, né, o nosso podcast com o nosso ilustre doutor Thiago para falar para a gente, né, e também para o nosso público, o que é a rede, né, de proteção. Qual é a sua importância e quem são os atores, né? Como que é a dinâmica da rede e como deve funcionar. Ótimo, obrigado. Essa pergunta é o início de tudo, né? O que é a rede, né? Muitas vezes a gente está na prática forense ali e conversando com integrantes da saúde, da educação, e de repente você ouve, tá, mas como eu aciono a rede? Quem é essa rede, né? A rede é o que a gente chama de sistema de garantias de direitos, né? Todos aqueles que atuam de qualquer forma, de forma direta ou indireta, com a proteção de crianças ou de adolescentes, é a rede de proteção, né? Então, a rede é a escola, a rede é a saúde, é o posto de saúde, é a assistência social, o CRAS, o CREAS, é o próprio Ministério Público. O Ministério Público também integra a rede, né? É o Conselho Tutelar, e agora aqui a gente chega naquele que é um integrante muito importante, mas que é mais um integrante nesse sistema que se chama rede. Hoje a gente vai tratar bastante disso, né? Também o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e outros órgãos que atuam de qualquer forma, aumentando essa proteção. Então, não daria para a gente fazer um rol de quem é a rede ou de quais atribuições ela exerce, porque a rede está em constante formação e transformação, cada vez aumentando, cada vez se ajustando. Cada comarca tem uma série de integrantes da rede, né? Porque cada rede é adequada para o seu município e para as necessidades das suas crianças, para as necessidades dos seus adolescentes. Sim. Interessante, doutor Thiago, que o senhor falando, né, dessa questão da participação, né, de todos esses órgãos, a gente pode também dizer que a rede ela está em movimento, né? E a rede também não tem um dono, vamos dizer, alguém que vamos dizer, o maioral, mas é tudo com articulação, né, doutor Thiago? Exatamente, Claudinha. E assim, o Conselho Tutelar não é, de nenhuma forma, o chefe, o líder ou o órgão de fiscalização da rede. O Ministério Público também não é. Ele é mais um integrante. Então, quando a gente fala em rede, vamos pensar mesmo num sistema como uma rede de pesca. Sim. Cada órgão liga-se a outro, né? E todos estão interligados, né? Sim. Por isso que é muito importante a gente compreender a rede no sentido de que ninguém é subordinado ou hierarquicamente superior a ninguém, né? E todos os órgãos se interligam. Então, por exemplo, assim, já vou adiantar aqui um exemplo. Muitas vezes se imagina que qualquer situação de risco a que esteja submetido uma criança, um adolescente, deve ser comunicada ao Conselho Tutelar, ou mesmo ao Ministério Público. Não. Né? Muitas vezes existem algumas situações específicas, uma demanda específica que deve ser tratada de forma específica por aqueles órgãos. Então, se um diretor de escola
percebe que uma família do seu aluno tem uma demanda na área da saúde, né, precisa de uma cirurgia, uma criança ou um adolescente, ele vai fazer o encaminhamento para o órgão de saúde. Vai comunicar o posto de saúde a que ela está referenciada, vai comunicar a Secretaria da Saúde. E isso é rede, é a atuação perfeita da rede. E o Conselho Tutelar precisa ser comunicado? No caso desse, a princípio, não. Né? Se é possível a atuação da educação com a saúde de forma suficiente, a rede funcionou. Da mesma forma, se aquela família precisa de um benefício assistencial, né? Um encaminhamento para a Secretaria do Desenvolvimento Social, para o CRAS. Então, se for suficiente, a rede funcionou. Então, a gente já começa desse ponto de partida, de que não existem aqui chefes, fiscais. A fiscalização ela se dá de forma difusa, como todo funcionário público está submetido à fiscalização do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Câmara Municipal, de uma forma geral. Mas a rede em si, ela não tem superiores. Tá. E os atores dessa rede? Então, essencial é o conselho tutelar, né? São os representantes, no caso, né, Tiago? Só para ficar mais, para quem está nos assistindo, doutor. O senhor falou aí a questão do Ministério Público, falou conselho tutelar, falou saúde, educação. Esses são, então, os atores. Os atores. Sim. São os envolvidos nessa rede que visa proteger a criança e o adolescente, correto? Seria isso? Correto. Não são os únicos. Por exemplo, uma ONG que trabalhe protegendo crianças e adolescentes, ela também pode se integrar na rede de um município. E ela pode acionar um órgão de saúde, um órgão social, fazer um pedido de uma vaga em creche. Então, é por isso que eu digo que a rede ela não é estanque. Sim. Ela se abre, né, para aceitar todos aqueles que de alguma forma possam acrescentar na proteção dos direitos da criança e do adolescente. Mas os principais que se tem uma ideia quando se fala em rede é sempre educação, saúde, assistência social. CMDCA, Conselho Tutelar, né, mas não são os únicos. Ministério Público, mas não são os únicos. Até os representantes das OSCs, né? Também, perfeito. Que faz parte ali também, sim. né? E dentro dessa questão da rede, vamos falar um pouquinho mais a questão do Conselho Tutelar, né? Que eu acho que é importante. Porque há uma confusão também, né? Da sociedade de que o Conselho Tutelar é que tem que resolver tudo. Então, uma vez que vem denúncia, porque como é bastante divulgado, né? Da questão da violação, vamos fazer a denúncia? Então, a denúncia é para quem? Para o Conselho Tutelar. Então, a sociedade já tem uma ideia de que o Conselho Tutelar tem que fazer tudo, tem que resolver tudo. Esse é um ponto. E segundo, que também a falta de conhecimento dos encaminhamentos. Por exemplo, quando acontece na escola, que é o que surge mais, né? A questão que aí a gente pode até comentar e entrar no assunto também, doutor Tiago, na questão da escuta, né? Que é outro tema também que precisa ser bem abordado. Mas, por exemplo, no Conselho Tutelar, o que o senhor fala sobre o Conselho Tutelar? O papel real do Conselho Tutelar. Para tirar, né, essa ideia de que ele tem que resolver tudo. É uma linha de frente o Conselho Tutelar. Exatamente. Então, mas qual é o papel dela, né, dentro da rede? Sim, exatamente. O que acontece? Antes desse formato constitucional que a gente tem, e que vem desde 1988, depois com o ECA em 1990 para cá, o Poder Judiciário e o Ministério Público, eles cuidavam de cada caso concreto dentro daquilo que era conhecido como providências, né? E o Conselho Tutelar veio para simplificar, trazer justamente esse diálogo direto entre os atores da rede, né? Como eu disse, sem ser o superior hierárquico de forma alguma. Sim. Mas ele veio para... o Conselho Tutelar ele veio para superar essas situações em que antes tinha que ir para o Poder Judiciário, para resolver, às vezes, com uma interlocução da rede, né? Às vezes fazendo os pedidos adequados. E o seu acionamento deve ficar reservado para aquelas hipóteses em que se verifica uma situação de risco que não possa ser resolvido, como eu falei anteriormente, né? Com uma mera solicitação para a saúde ou com uma mera solicitação para o desenvolvimento social. Então, por exemplo, quando a gente tem casos, e aqui já entrando na questão até da escuta especializada, né? Se a gente tem um caso de violência sexual, o Conselho Tutelar ele é a porta de entrada para a escuta especializada, né? Que a gente vai falar mais disso adiante, mas o Conselho Tutelar ele vai
tomar conhecimento daquela situação em que uma criança ou um adolescente é vítima ou testemunha de um crime sexual, e vai fazer os encaminhamentos, ou seja, vai encaminhar para escuta especializada, vai encaminhar pedindo um acompanhamento psicológico, né? Se for necessário, eventualmente, acompanhamento do social, vai pedir, olha, eu preciso de benefícios sociais, essa família aqui está com uma carência financeira. Então, é nesse sentido que atua o Conselho Tutelar como integrante da rede. Uhum. Legal quando o doutor fala sobre essa questão de, às vezes, uma questão financeira, uma questão educacional, pelo seguinte, porque as pessoas sempre pensam, sempre tendem a pensar, né, Claudinha, que a violência contra a criança e o adolescente é sempre sexual. Elas se esquecem das outras. Até seria legal o doutor, né, deixar esclarecido aqui para as pessoas que estão nos assistindo essa questão de que a violência contra a criança e o adolescente, ela não é só sexual. E também não é só, muitas vezes ali, ele mesmo tá desrespeitando. Tô certo, doutor? Sim, com certeza. Os direitos que são deles, né? No caso, as Sim, violações, sim. né? Qual seriam as violações? Né? Porque Exatamente. a gente sempre pensa o seguinte, tá ocorrendo uma violação, alguma violência contra essa criança, esse adolescente, e a gente pensa o seguinte, é o pai e a mãe, é o responsável, é algum familiar, mas nem sempre é isso. Exatamente. Quando a gente fala de violência, daí o Estatuto da Criança e do Adolescente ele vem e traz o Conselho Tutelar mesmo para o papel de protagonismo, né? Então, ele traz a obrigação de professores e integrantes de qualquer tipo de rede de proteção de crianças de comunicar imediatamente o Conselho Tutelar quando se deparam com uma violência. E como bem disse o Dr. Douglas, não é uma violência necessariamente sexual. Uma violência física, uma violência psicológica, um pai que muitas vezes... de uma expressão assim mais próxima, ele tortura uma criança psicologicamente, né? Isso é uma violência psicológica, uma violência moral, Negligência. então, assim, negligências também Maus tratos, são né? hipóteses Ela que pode ser uma precisam... violência indireta, doutor? Vamos citar um exemplo. É a criança que assiste ou convive com quem pratica violência contra outra pessoa, contra o pai e a mãe, por exemplo, ou contra algum outro familiar. Sim, sim. Essa é uma hipótese de situação de risco também, né? Isso é uma hipótese de violência psicológica e que causa, assim... e aqui já antecipando, por que a gente... toda essa conversa, né? Por que existe esse sistema de proteção? É justamente porque as crianças e adolescentes eles estão num estágio de desenvolvimento, né? E o ECA utiliza a expressão condição peculiar de pessoa em estágio de desenvolvimento, né? Então, por que isso? Porque, justamente, esse tipo de violência psicológica causada de forma reflexa, indireta, por uma agressão de um pai contra a mãe, por exemplo, causa danos psicológicos para a vida inteira da criança, se isso não for contido e acompanhado, né, inclusive com acompanhamento e tratamento psicológico, né? Então, assim, é muito importante esse tipo de consciência, né? Porque esse tipo de ocorrência, esse tipo de fator, de fato, também tem que ser noticiado para o Conselho Tutelar. E aqui até vou tomar a liberdade de já mencionar aqui, a gente teve uma alteração, que foi a Lei Henri Borel, e ela trouxe uma norma muito importante, né, o artigo 26 da Lei Henri Borel, ele trouxe a obrigação de qualquer pessoa de noticiar violências cometidas contra crianças e adolescentes. Então, assim, de uma forma geral, esse dever ele existia já pela Constituição Federal, que traz a obrigação da sociedade, da família e de toda a comunidade da criança e do adolescente de protegê-la, né? Mas agora isso foi concretizado pela Lei Henri Borel com essa previsão de que, olha, se você se deparar com maus tratos, com uma violência à criança ou ao adolescente, você é obrigado agora, né, a comunicar aos órgãos competentes, a comunicar ao Conselho Tutelar, inclusive. Isso qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Independente se ela é responsável ou não, se ela é pai e mãe, independente, né, doutor? Exatamente. Eu faço uma observação aqui, sabe, o senhor falando aí a respeito, né? A gente vê, né, quantos anos que nós temos o ECA, né? E o trabalho que tem sido feito de umas décadas, né, de conscientização
com a sociedade em relação a essa preocupação da proteção da criança, do adolescente, e ainda a gente continua vendo um número alto, né, de violação de direitos da criança e do adolescente. Então, mais uma observação nesse sentido, assim, de que está faltando ainda, né, doutor, conhecimento. Conhecimento realmente da sociedade. E eu não falo em modo... É o que a gente estava até depois compartilhando, né? Por exemplo, nos ambientes, por exemplo, de igreja, até mesmo dentro das escolas, né? Dos profissionais, pessoas que têm cultura, que têm estudo e tudo. Mesmo assim, ainda falta conhecimento dessa questão do mecanismo que existe para trazer essa proteção para a criança e para o adolescente, né? Então, ainda falta. Eu acredito que essa obrigatoriedade é normal também no Brasil, dá nome, a lei vem, né, vindo de um fato e ela acaba ficando com o nome, né? No caso aí aconteceu esse infortúnio com o menino Henry, né? Exatamente. Henry Borel. Mas eu acredito que, eu acho que antigamente, o doutor pode até dar maiores informações, eu acho que a lei só obrigava o responsável ou não. Porque no caso do Henry Borel ali, o menino, na verdade, a babá desconfiava, né, doutor? De que alguma coisa acontecia. Assim, a lei já obrigava todo o sistema de educação a comunicar qualquer maus tratos. E também existe a previsão genérica a todo funcionário público de comunicar crimes, né? Então, qualquer funcionário público que tivesse acesso a uma criança ou qualquer funcionário privado do sistema de educação que noticiasse, que verificasse qualquer tipo de maus tratos ou violência, já tinha que comunicar. Um vizinho, por exemplo, ele até então não tinha, ele tinha sim a obrigação, né? Inclusive advinda da Constituição, como eu já falei, o artigo 227 ele traz essa obrigação, mas não havia um crime, né? E hoje o que veio a lei é reforçar essa obrigação, trazendo um crime para toda a sociedade. E aqui é importante o recado que é passado, né? Não a questão necessariamente da pena, do crime, mas o recado que é passado, no sentido de que eu, vocês, todo mundo, nós somos responsáveis, independentemente do cargo que nós ocupamos, a zelar pelas crianças e os adolescentes. Eles são pessoas em formação, como eu já falei, são pessoas que precisam de toda a atenção, porque eles são o nosso futuro. E isso está na lei, é algo que, né, tem que ser muito trabalhado, é dever, ainda falar dever da sociedade, dever da família, dever do Estado, né? E dentro, já indo essa questão de consciência, né, de conscientização, por exemplo, uma criança, agora nós vamos entrar na questão também de algo que é novo, vamos dizer, né? Novo, assim, num modo de dizer de organização, a questão da escuta. Então, por exemplo, uma criança, ela relata na escola, porque é o que é comum, né? É a criança relatar para alguém que ela se sente segura. Normalmente, um ambiente seguro dela. Um ambiente seguro dela, se ela tá sendo ali, né? Os direitos dela tá sendo violado dentro da família, ela vai procurar um ambiente seguro. Seja na escola, seja na igreja, seja com os amiguinhos, enfim. A partir do momento que ela relata, isso se chama uma revelação espontânea. Quais são os passos, por exemplo, um professor que recebe essa revelação, um padre, um pastor, um amiguinho, por exemplo, né? O da padaria, como que deve ser o procedimento agora? Tá. Como funcionava antes da lei, então, né? Por isso que da eu lei, falei que e como que nasceram essas discussões que nos levaram a essa lei de proteção do depoimento. Uma criança ela era ouvida a primeira vez quando ela relatava para alguém que lhe dava segurança. Então ela chegava e contava muitas vezes, por exemplo, para um professor na sala de aula, né? Esse professor ouvia e levava para o diretor, falava conta novamente, e a criança contava novamente. E muitas vezes esse diretor chamava o conselheiro tutelar e se falava conta novamente. E aqui eu nem preciso dizer, mas isso era repetido muitas vezes dentro de uma delegacia, depois na frente de um juiz, né? Que, assim como o promotor de justiça, ele também não tem a capacitação de um psicólogo, que um psicólogo formado na área tem para falar, para perguntar da forma correta, né? Sem prejuízo, lógico, da sensibilidade que cada pessoa tem, mas não era esse o olhar que se tinha ainda. E então se percebeu que tinha que mudar, né? Então começou a surgir a discussão sobre o chamado depoimento sem dano. O depoimento sem dano é justamente
esse cuidado no momento de ouvir, né? Para não haver julgamento, enfim. E quais são as espécies que nós temos hoje com a lei do depoimento especial? Primeiro, a revelação espontânea, como você falou bem, Sim. Claudinha. Então, a criança chegou e contou para um professor na escola, ou contou para o pastor da igreja, ou contou para, enfim, para a pessoa, para o zelador da escola, Isso, não importa. Hoje nós temos na comarca, aqui nos 4 municípios, né, um formulário, e isso é praxe já em todos os municípios, existe um formulário da revelação espontânea. Então, aquele que recebe essa notícia, ele vai ouvir e vai começar a anotar ali, ouvindo. E aqui eu quero deixar já bem claro, essa postura desse profissional, ela tem que ser contraintuitiva. O que significa isso? É do nosso instinto confrontar, questionar e tentar colocar as coisas em ordem cronológica. Ou investigar, né? E investigar, exatamente. Então, muitas vezes a intuição vai ser de pensar, olha, mas o pai dessa pessoa ou a mãe dessa pessoa é uma pessoa tão boa, será que é verdade isso? Ou então, olha, a criança está dizendo isso, mas parece que ela estava de férias esse final de ano. Então, são vários tipos de questionamentos que surgem na cabeça de quem está ouvindo, né? Mas qual é a postura que essa pessoa tem que adotar? De ser ouvidos, de ser acolhida. Né? Então, esse acolhimento tem que ser, a pessoa tem que fazer o papel de receptor de informações. Não pode confrontar, não pode julgar, não tá ali para questionar, tá ali para ouvir a criança, colocar no papel. Muitas vezes naquele momento não vai fazer sentido o todo. A criança está pela primeira vez ali colocando para fora porque confiou naquela pessoa, né? Então, essa é a revelação espontânea. A partir disso, a porta de entrada da escuta especializada, que é o conselho tutelar, vai ser acionado, né? E aqui o papel do conselho tutelar realmente é imprescindível, porque, como eu falei, ele é a porta de entrada. E vai ser acionado a escuta especializada. A escuta especializada vai fazer de novo a oitiva dessa criança, né? Agora sim, fazendo a abertura e deixando a criança expor de novo também, sem questionar, sem fazer indagações, julgamentos, nada. Porque ali é importante que se diga, não é momento de produzir provas. A gente não é investigativo. Não é investigativo. Essa parte tem que ser muito frisada, né? Exatamente, exatamente. Tanto é que aqui na comarca existem, por exemplo, especificamente em Itapeva, essa escuta especializada, ela não é compartilhada com os órgãos de investigação policial, né? Porque não é esse o objetivo, né? A investigação em si, para o processo de julgamento, muito embora seja possível esse compartilhamento, isso não é feito em Itapeva especificamente, mas em outras cidades da comarca e também não tem problema, mas não é esse o objetivo ali, né? Então, o profissional que faz a escuta especializada, que normalmente é um psicólogo, um assistente social, que tem uma formação na área, né, um conhecimento específico, preparado para isso, ele vai ouvir, né, e ele não vai ficar perguntando onde foi, quando foi, que horas foi, quantas vezes foi, né, e quem presenciou, quem não presenciou. Para que serve a escuta especializada? Para ouvir a criança e realizar os encaminhamentos necessários. Olha, essa criança precisa de um acompanhamento psicológico. Essa criança precisa ser afastada desse agressor. Aí nós vamos colocar a rede que vai entrar em ação. Aí entra a rede, perfeito. Mas você sabe que algo assim que interessante. A revelação espontânea, por exemplo, ela acontece assim no inesperado. Normalmente é isso, né? A pessoa que recebe, ela não está preparada. Ela não tá nem esperando, talvez, que aquela criança venha e revele. Ok, aí o senhor falou de um formulário. Então, por exemplo, mais pra gente também orientar, né, o público e tal, que tá nos assistindo. Vamos supor, professora, aquela criança me procurou, ela começa a relatar, imediatamente eu escrevo depois, eu pego esse formulário, como é que o senhor orienta? Existe o formulário, mas, de fato, Claudinha, isso pode ser anotado de qualquer forma. De qualquer forma. O importante é tomar o registro naquele momento ali, né? E acionar, então, o conselho tutelar. E eu acho importante quando o senhor falou isso. O formulário é pro forma. Então, porque o conselho tutelar. A revelação espontânea, ela é colhida por quem a criança escolheu confiar as informações. Isso tem que ficar bem esclarecido, assim, para quem nos assiste, porque isso pode acontecer dentro de um escritório do advogado, isso pode acontecer dentro da qualquer sala... lugar, né? Dentro de uma sala de audiência, pode acontecer na escola.
não é? Exatamente. Pode acontecer em Uhum. qualquer lugar. Pode acontecer na igreja, Sim, sim. uma catequese, Sim, dentro de um ambiente esportivo ali, ou até para outra criança. sim. Sim. Então é importante a gente até reforçar isso, né? Sim, e o registro também, eu vejo que é um... Porque assim, ó, o que a gente também já participou, assim, já conhece das histórias, que normalmente a pessoa só escuta, ela não registra. Ela escuta e aí ela, lá atrás, né, quando não Uhum. tinha esse conhecimento, e vai passando. Mas o registro, ele é uma prova para não ter uma adulteração. Porque se a pessoa ela registra na hora ali, e depois ela vai passar isso para o conselho tutelar, aquele registro vai bater com a escuta, não vai, doutor? Por exemplo, na hora que vem a escuta, eles têm eles já têm o registro também da revelação que foi feita, não tem? Sim, Acaba tendo, né? sim. Mas, de novo, a revelação espontânea, que é esse registro informal, não precisa, como você lembrou, embora exista o formulário no sistema público de ensino, Uhum, não precisa necessariamente ter, né? É um registro informal. sim, E independentemente dele confrontar ou não com a escuta especializada, não tem problema. sim. Por quê? Porque a escuta especializada não tem o papel de produzir provas. Então, ainda que a escuta especializada conclua no sentido de que não foi exatamente aquilo que a criança falou naquela revelação espontânea, que lembre-se, ela estava nervosa, confiando pela tá. primeira vez naquela A pessoa pessoa. não precisa nem se preocupar com isso, então. Não, a pessoa só precisa Só ouvir e colher as declarações. E, de Certo. novo, essa revelação espontânea é espontânea. Então, Sim, ela não deve ser provocada, né? sim. E a produção da prova, como que fica? A produção da prova é um terceiro instituto que se chama depoimento especial. Esse depoimento especial ele é promovido judicialmente. Então, o Ministério Público pode requerer, o delegado de polícia pode requerer, o Conselho Tutelar pode requerer a instauração desse procedimento, né, de produção de provas. E daí sim, como que funciona o depoimento especial? A criança ou adolescente vai ser ouvida por um psicólogo, né, do juízo da infância e da juventude, e aí sim com um foco em fazer as perguntas da forma mais adequada, sem dano. Mais técnico mesmo, de né? forma Preparado. técnica, daí sim com o intuito de produção de provas. Sim. E dentro essa situação, a gente percebe também que as pessoas têm medo, doutor, também. Né? Porque já também relatos de crianças que fazem essa revelação e a pessoa recebe a revelação, ela tem medo de passar, de alguma coisa acontecer, por exemplo, com aquela criança, sabe? Então, eu tô comentando isso porque é o que a gente escuta, né? Então, muitas vezes, aquela criança, ela passa por essa violência e ela vive... Talvez ela vai voltar para o convívio junto com o agressor. E a pessoa que recebe a revelação, ela fica, assim, com medo, realmente, de colocar isso adiante. Depois fica aquela pergunta, mas vou passar adiante. E depois, se fica o agressor fica sabendo. Essa questão, o doutor Tiago falou sobre a questão de um formulário. Mas existe um formulário e um protocolo também, doutor, ou não? Então, vai proteger até para essa pessoa. Então, a criança, né, ela acabou relatando ali que sofre algum tipo de violência, mas aí isso vai ser encaminhado para o Conselho Tutelar. Sim. E qual o próximo passo do Conselho Tutelar? O Conselho Tutelar, como eu disse, ele é a porta de entrada da escuta especializada. Ele não vai ouvir a criança. Ele não vai ouvir. Ele não vai ouvir a criança. Ele não vai ouvir. Ele vai encaminhar a criança para a escuta especializada. A não ser que o Conselho Tutelar seja o próprio receptor da revelação espontânea. Entendi. Então vamos supor aqui numa situação hipotética. A professora ouviu, não é? Comunicou ao Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar não vai novamente investigar aquela criança e novamente solicitar o relato dela. Não vai. Não vai. Em cada município é formado inclusive pelo CMDCA, o CMDCA tem uma participação muito importante nisso, é formado pela rede um sistema um fluxograma de atuação da rede, né? Mas um fluxograma. Né? Então, assim, como eu estou dizendo aqui, o Conselho Tutelar é a porta de entrada da escuta especializada, né? Mas pode ser que dentro de um fluxograma de algum município isso pode ter alguma característica diferente. Sim. Mas, em regra, é assim que funciona, né? De qualquer forma, e isso é invariável, a criança apresentou a revelação espontânea, não vai ser ouvida novamente. Antes da escuta especializada, né?
Então, a escuta especializada é o próximo momento. E depois, o terceiro assim, derradeiro, se é que haverá, será o depoimento especial, se houver o inquérito policial. Essa questão do fluxograma é uma questão interessante. Existe, por exemplo, aqui em Itapeva, existe já esse fluxograma, doutor? Existe. Ele existe. Nas 4 cidades da comarca de Itapeva existem o seu respectivo fluxograma. Entendi. E esse fluxograma, ele funciona como? Se a violência é sexual, ou se a violência é, como o senhor disse, pode ser também uma carência financeira, ou algum apoio emocional, ou todos juntos. Sim, ele tem especificidades para cada tipo de violência, né? Então, por exemplo, havendo uma violência sexual, como que funciona? A escola vai comunicar... A escola, considerando aqui uma revelação espontânea na escola, ela vai comunicar ao conselho tutelar como porta de entrada da escuta especializada, vai haver o registro do boletim de ocorrência. Então, cada fluxograma pode prever quem vai registrar o boletim de ocorrência. É a própria escola? É o conselho tutelar? E isso fica à mercê de cada rede formar o seu fluxograma. E você sabe, doutor Douglas, ele tá falando, nós estamos falando da questão da violência, mas existem outros casos, por exemplo, que vai para esse fluxograma. Por exemplo, a evasão escolar. Evasão escolar também, porque uma vez que também está violando, né? O direito da criança e do Então, a adolescente. escola, ela procura, né? Ela procura, é um caso ali gritante, por exemplo, aí é colocado na rede, e na rede vamos trabalhar. Por que essa criança não está indo na escola? Por exemplo, então, se é assistência social, ela tem um papel. Então, vamos lá, vamos checar lá na casa, vamos saber. Talvez o problema ali está sendo mais social. Às vezes não, às vezes é isso. Então, a rede serve para isso daí. Então, a gente está falando de violência, mas não é só a violência. Existe as outras violações, né, da criança e do adolescente. Maus tratos. Então, normalmente a escola, ela é muito de receber. Então, ela percebe maus tratos, a negligência da família com essa criança, né? E aí comunica. A Claudinha, no caso, trabalha com escola, em escola também, né? E aí, doutora, eu também, como advogado, e também sempre estou junto com o pessoal da educação, o que a gente se depara muito é a questão do seguinte: às vezes não é uma violência que alguém está praticando contra essa criança e adolescente. Às vezes é o adolescente quem está praticando essa violência contra ele mesmo. Sim. Então hoje nós temos aí, a Claudinha sabe bem disso aí, essa questão de conteúdo internet, conteúdo sexual, e que acaba sendo divulgado pelo próprio adolescente. Sim. Isso é um caso de rede. Sim. O que o ECA ele diz, né? Ele traz as situações em que a criança ou adolescente está em situação de risco. E uma das hipóteses, por exemplo, é colocada em situação de risco pelos familiares. Outra hipótese é colocada em situação de risco por seu próprio comportamento. Então, assim, a criança que se coloca em situação de risco, ela também está em situação de risco para fins de proteção do ECA. Sim. Assim como se estivesse sendo vítima de outra pessoa. Né? E essa criança precisa ser levada também na rede. Um ponto interessante da gente falar sobre a evasão escolar é sobre os recursos escolares. Né? O que o ECA prevê? Que a escola ela tem que esgotar os recursos escolares na superação dessa evasão escolar, para então acionar o conselho tutelar. Esgota todas as possibilidades. Visita, vai uma e duas vezes, 3 vezes, é isso mesmo. Então, assim, é importante dizer que a escola ela tem a competência, a atribuição, e a população precisa respeitar isso, de que a escola realiza busca ativa. O que significa isso? Visita no lar mesmo. Visita no lar. Então, assim, mandou o bilhetinho, tá faltando muito, eu vou na casa. O que tá acontecendo? Por que seu filho não tá indo pra escola? A escola pode fazer isso. Pode e deve, né? É um dever. Deve. E por que isso? Será que é pra punir os pais? Não é só isso. O ponto principal é: qual é o motivo dessa criança não estar indo pra escola? Será que ela tá sendo vítima de uma violência? Será que é um motivo financeiro? Com certeza. Se for financeiro, a gente volta na rede. E olha como aqui se interliga. A escola, né, vai comunicar o CRAS. Né? Se tiver uma situação de violência, vou comunicar o conselho tutelar e vou comunicar o CREAS, que tem uma situação de risco, né? Uma questão de saúde. Uma questão de saúde, muito bem. É isso. É nisso daí. Então, assim, esses recursos escolares é muito importante que se esgote
para aí sim passar ao Conselho Isso. Tutelar, e o Conselho Tutelar, quando esgota daí todos os seus recursos, ele comunica o Ministério Público, e o Ministério Público ele pode até judicializar essa questão daí, e assim, em último caso, né? Mas geralmente os recursos escolares eles são suficientes para superar, né? Essa evasão escolar, esse abandono dos bancos escolares. O doutor Tiago, então, para a gente fechar aqui, né, para a gente passar mais adiante com uns assuntos bem interessantes também, a importância que é a rede, né, de a gente entender, para o público também saber, né, a importância que é a rede na cidade. A rede, ela é um movimento, ela precisa ser articulada com todos os órgãos, né, porque todos têm um dever, não é aquela ideia de que é só o Conselho Tutelar que é responsável, ou é só a assistência social, mas todos ali, junto, né, numa mesa ali, para discutir o assunto. E também, para fechar, a gente falou a importância que essa revelação espontânea, que qualquer um pode ser, né? A criança vai escolher alguém ali e o que você pode fazer é registrar e já encaminhar com o Conselho Tutelar. Isso já é cumprimento do dever. Saber que existe um fluxograma, existe um protocolo. E que vai continuar, né? Os órgãos competentes vão dar continuidade. Então, não precisa nem ter medo, porque a maioria, às vezes, deixa de encaminhar, deixa de, né? Recebe, tem a revelação espontânea, mas fica parado ali e ele não dá continuidade e aquela criança continua num ambiente ali bem de violação. Isso pode trazer reflexos gravíssimos para aquela criança ou muitas vezes para outras, né? Então, Sim. Alguém que é vítima hoje de um familiar, por exemplo, se o fato não é noticiado, além dessa criança continuar exposta à situação de risco, não receber tratamento psicológico, que é tão cruel quanto a própria violência, Verdade. ou seja, a criança que é vítima de um crime, vamos colocar um crime sexual, e não recebe um acompanhamento e um tratamento psicológico, ela é 2 vezes vítima. Então, é um dever realmente de todos comunicar isso. E também cabe aqui lembrar que a escuta, a revelação espontânea, todos esses institutos são para a vítima e também para a testemunha. Então, se eu recebi na minha escola um aluno dizendo que o amiguinho contou para ele que foi vítima de um crime sexual, eu sento e escrevo, da mesma forma que a gente falou da revelação espontânea, porque essa pessoa que está falando para a gente, essa criança, esse adolescente, também, ele é acolhido isso. no âmbito da revelação espontânea, depois vai passar até mesmo por uma escuta especializada. Primeiro porque ele também não pode ser julgado pelas informações que ele está passando. Segundo porque quando ele recebe essa informação, ele também passa a sofrer danos psicológicos que precisam ser identificados para serem sanados. Nossa, e eu só quero... para finalizar essa questão da rede de proteção, a gente sempre tem que lembrar um motivo principal de existir a rede, que é o fato de que nenhum órgão, nenhuma instituição é completa. É o que a gente chama de princípio da incompletude institucional. O Ministério Público, eu como promotor de justiça da infância, não sou formado em psicologia, nem em assistência social, né? A gente começa a ter acessibilidade em uma área ou em outra, mas não é a nossa formação. Sim. Um conselheiro tutelar, ele não tem formação necessariamente em direito, psicologia, assistência social. Um psicólogo não tem formação em educação, né, em pedagogia, como um professor também não tem formação em pedagogia, em psicologia, em assistência social. Então, é por isso que nós nos completamos no trabalho em rede. Porque cada um vem com o seu conhecimento e coloca dentro daquilo que é o nosso objetivo, que é proteger a criança e o adolescente. E sem a rede, acaba não tendo nem a proteção, né, necessária. Proteção, exatamente. Né? Isso mesmo. E agora, o tema que a gente também está querendo muito tocar e pedir o seu conhecimento é a respeito de quando já é uma criança que teve seus direitos violados, né, já constatou a violência, vamos dizer, sexual ou física, e ali ela não tem mais condições, talvez, de ficar na sua família. Agora está surgindo, né? Está surgindo assim, as pessoas estão tomando conhecimento sobre a questão da família acolhedora, né? A questão também do acolhimento institucional. Como que funciona, doutor? Uma vez que a criança, agora ela já está ali, todo mundo, né, já foi comprovado que essa criança está numa situação bem difícil. Então, assim, tudo isso que a gente está falando de rede
é para evitar isso. Prevenção. É prevenção. É É para isso aí. evitar chegar nesse ponto que a gente vai passar a tratar. Qual que é o mais adequado, né? É a gente sempre observar a convivência familiar. Inclusive, a convivência familiar da criança e do adolescente é um direito fundamental, que está na Constituição. Né? E a família, como é uma base da sociedade, né? Isso também está na Constituição. E essa família da criança e do adolescente, ela tem que o máximo ser preservada. É por isso que entra a rede, para, olha, trabalhar. Muitas vezes, a gente sempre tem que ter o olhar de quem cuida do cuidador, né? Então, assim, será que uma criança não está bem? Às vezes ela precisa de acompanhamento psicológico, mas às vezes quem está precisando é o pai ou a mãe, né? Então, todo esse trabalho da rede é para evitar chegar no ponto em que você realmente vê uma situação de risco e você precisa afastar daquele núcleo familiar. E quem faz esse afastamento, né? Então, a gente tem algumas situações. Sim. O acolhimento institucional ou o afastamento do convívio familiar, ele tem uma doutrina, assim, uma regulamentação muito específica no ECA, né? E o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê que o Ministério Público ou algum interessado, ele pode promover perante a Justiça da Infância e da Juventude um pedido de acolhimento institucional. Então, dentro da rede, como que funciona? O acolhimento é feito pelo Ministério Público, né? Mas com o parecer nesse sentido da rede. Do Conselho Tutelar, junto com os órgãos de assistência, com a saúde, com a educação, com todo mundo. Todos eles se reúnem e trazem para o promotor de justiça da infância. Olha, é o caso de acolhimento institucional. E aí o promotor de justiça vai pedir para o juízo da infância e da juventude requerer ali a instauração de um processo de afastamento do convívio familiar e acolhimento institucional. E aí sim, a criança e o adolescente ele vai para um serviço de acolhimento institucional. Seria uma medida um pouco mais extrema, doutor. É o extremo, é uma medida drástica. É a mesma fala, né? Esgota-se todas as possibilidades da rede. A rede faz um trabalho ali que às vezes é mais até lento e tal, porque assim, no último caso, né, doutor? Que é de tirar as crianças da família, né? E precisa passar por um antecedente lógico ao acolhimento que eu não falei aqui, mas que é o quê? Aquela família, eu trabalhei tudo o que eu pude e ela está colocando em risco e não tem como manter. A gente vai procurar a família extensa ou ampliada. Quem são? Aqueles familiares com quem a criança tem vínculo. Avô, né? Pode ser uma tia. Afetivo. Então, se tem uma tia, um avô, se tem qualquer familiar com vínculo afetivo para acolher aquela criança. Então, por exemplo, só para tirar uma dúvida, né? Talvez até do público. Então, quando chega na situação mesmo que essa criança está em risco e ela precisa se retirar, então o primeiro passo, então, é ver esse vínculo primeiro com os familiares. Não tendo esses vínculos, então vai para a instituição. Sim. É isso. Sim. Primeiro se tenta manter na família natural, depois vai tentar a família ampliada, né, família extensa, que são esses parentes com vínculo. E, em último caso, não tem com quem ficar, né? Dentro desses dois âmbitos, aí sim vai para o acolhimento institucional. E como regra, como eu disse, o Ministério Público propõe a ação pedindo esse acolhimento institucional, né, a partir de toda a formação da rede nesse sentido, nessa conclusão. Muito excepcionalmente, a gente tem hipóteses em que o Conselho Tutelar, com o amparo de toda a rede, realiza o acolhimento emergencial que a gente fala. Né? É importante que se diga que existe essa possibilidade pelo ECA, que é a hipótese em que, por exemplo, num dia, numa noite em que não há como se aguardar para o dia seguinte, então o Conselho Tutelar ele retira daquela família. E é o Conselho Tutelar que tem esse papel, né, Nesse momento, sim. Nesse momento é ele que vai lá. Mas mesmo assim ele atua em rede. Então ele vai fazer essa acolhida, mas na maior medida possível, ouvindo a rede. Então ele identificou uma situação de risco urgente. E isso se agrava porque ele entrou em contato com a escola, com o social, com a saúde, e isso se reforçou. Então, ele faz o acolhimento emergencial, leva para o SAICA, né, que é o Serviço de Acolhimento Institucional, e aí, no prazo de 24 horas, ele comunica isso para a Justiça da Infância e da Juventude, para que seja ou ratificado esse acolhimento emergencial,
ou para que seja cancelado esse acolhimento, por exemplo, e restituído à família. Então é feita essa análise posteriormente, no prazo de 24 horas, Sim. com parecer da Justiça da Infância e da Juventude, para verificar se vai ser mantido ou não esse acolhimento realizado emergencialmente. E quando ele tá lá, vamos voltar um pouquinho só. Por exemplo, a princípio tem a família de vínculo. Então, antes de ir para a instituição, ainda a rede continua acompanhando. Que eu acho que isso é importante também, né? Sim. Porque assim, ó, Sim. ele só tirou da família que estava em risco, foi para uma outra família que tem afinidade, né? E que se propôs a ficar com aquela criança. Mas também aí entra, doutor, que se não tiver também o acompanhamento da rede, vai cair na mesma situação, eu acho, não sei. Isso é muito importante. A rede, ela atua antes, prevenindo, e depois do afastamento do convívio familiar. Seja quando vai para o serviço de acolhimento institucional, então a criança ou adolescente foi para o abrigo, né? Para o serviço de acolhimento familiar, que a gente também conhece como SAICA, a rede continua atuando. Como? Fortalecendo os vínculos, verificando, arrumando a casa para que aquela criança e aquele adolescente volte para a família. O senhor está falando tanto na família que ele está, exatamente, e como também a família da isso, qual isso. ele saiu, E né? se é entregue à família extensa também. A rede continuará atuando para arrumar a casa, como a expressão que eu utilizei. Como? Se existe um problema, por exemplo, de drogadição do pai ou da mãe, levando para tratamento. Sim. Se existe um problema financeiro. O problema financeiro é muito importante que se diga que o aspecto financeiro por si só não leva ao afastamento do convívio familiar. Mas se também é somado, um problema financeiro, também faz os encaminhamentos para o setor social, até que se esteja em condições daquela família reaver a posse de fato, como dizemos, né, daquela criança, daquele adolescente, ou seja, retomar os cuidados do seu filho. E não tem prazo também, né, doutor? Não tem prazo. Não tem o prazo, mas tem os critérios. Sim. Toda decisão tomada pelo Conselho Tutelar pode ser revista pelo juiz da Infância e da Juventude também, né? Então, assim, a decisão do Conselho Tutelar não altera a guarda, né? Então, se a rede chega à conclusão de levar a uma família extensa, a outra família vai ser trabalhada, né? E isso vai ser comunicado e pode ser revisto pelo juiz da Infância e da Juventude. Doutor, explique melhor para nós aí, quando o senhor fala essa questão, se a rede tomou essa decisão. Como assim? A rede se reúne ali, os setores, os responsáveis, e seguindo aquela questão do fluxograma, eles encontram uma possível solução? Seria isso? Sim, são feitas reuniões de rede, né? Em que todos os integrantes, todos os atores se reúnem assim. Além desse acolhimento institucional que a gente está falando, a gente precisa falar também do acolhimento familiar. Isso. Né? Que é inclusive também. Algo que novo, é um trabalho também, novo. No nosso município aqui, em Itapeva especificamente, está sendo elaborada a minuta de um projeto de lei que vai ser apresentado, né? Pelo Poder Executivo. A Secretaria do Desenvolvimento Social está trabalhando para a apresentação desse projeto de lei para instituir no município esse acolhimento familiar, né? E é muito importante. Por quê? Porque ele preserva aquilo que é manter as crianças e adolescentes no ambiente familiar. Né? É que aqui ainda não tá no projeto, o senhor tá falando, né? Sim, que é exatamente. Para trazer. Uma vez chegando, como que funcionaria? Aí as famílias, como é que a senhora quiser dar uma pincelada, né? Essa questão de acolhimento institucional e acolhimento familiar. O acolhimento institucional, ele ocorre naquele serviço de acolhimento, né? Como se dizia, os abrigos. Sim, né? das instituições que recebe, né? O acolhimento familiar, ele é realizado por uma família que se cadastra. Essa família é uma família que não está inscrita no cadastro de adoção, uma família que não tem interesse e intenção de adotar. Não é adotar. Né? Não, porque não é adoção. Não é adoção. Né? É uma família que tem tempo disponível, né? Amor disponível. Que essa criança vai ficar com eles vai morando acolher, lá. Exatamente, morando com eles. Participando de tudo de uma família. Mas sendo trabalhada pela rede constantemente, como seria um serviço de acolhimento institucional. Sim. E com um grande ganho para essa criança, que é a questão de estar no ambiente familiar, né? Eu até trouxe um dado, para se ter uma noção como o acolhimento familiar ainda é muito incipiente no nosso país. Eu tenho um dado aqui de 27 de maio de 2022. Na época, havia 29.142 crianças e adolescentes acolhidas no país. E desses, só 1.429 estavam em acolhimento familiar
e os outros 27.713 em serviços de acolhimento institucional. Então, assim, a gente vê como a gente ainda precisa trabalhar e evoluir avançar mais, muito, né? muito, Isso mesmo. Mas que vamos na torcida aqui para dar certo, né? É. Porque eu acredito assim, o senhor falando ali, né? O que contribui, né? Porque se veio um projeto desse de família acolhedora, quais os benefícios, né? Eu penso, a princípio, que seria o emocional primeiro, né? Eu acho que um resgate emocional dessa criança que já perdeu um ambiente familiar lá atrás e agora ele está a responsabilidade também dessa família, né, doutor? Que se coloca, né, de acolher essa criança, né? Sim. Então, é por isso que o senhor falou, né? Não é uma adoção, mas que seja uma família que realmente entenda que ela precisa dar o amor. Sim. E a situação que a criança também está chegando, né? Essa família, ela é capacitada nesse sentido e ela recebe um acompanhamento também, né? Porque ela precisa estar preparada mesmo para receber. Ela precisa ser acompanhada? A rede também vai acompanhar? A rede realiza o mesmo acompanhamento que realizaria num serviço de acolhimento institucional, Sim. né? Então, vai fazer o fortalecimento dos vínculos para essa criança retornar. Então, aqui é importante que a gente reforce isso. Não importa se a criança ou o adolescente está num serviço de acolhimento institucional ou se ela está numa família acolhedora, é sempre o nosso objetivo que essa criança volte para a família de origem dela, né? Então, o trabalho é sempre focado no retorno para a família, né? Então, a família vai ser trabalhada para que essa criança e adolescente retorne. Em último caso, a gente chega na hipótese daí de uma adoção. Então, a gente vai buscar destituir os pais do poder familiar e preparar essa criança para adoção e, ao mesmo tempo, preparar aqueles que se cadastraram no programa de adoção, né, para receber essa criança. Legal. Só para vamos dizer assim, para ilustrar para quem nos assiste, essa questão de quando o doutor Tiago fala sobre a criança acolhida e o trabalho de rede continua, dessa importância, né, do trabalho de rede continuar com a família. Né, para que ele volte e não aconteça uma medida mais drástica ainda, que é a destituição do poder familiar e ser colocado à adoção. Então, só para a gente ilustrar, seria aquela questão ali, por exemplo, uma criança que convive, talvez ali em um ambiente onde os pais ou há dependência química de outra pessoa, não é? Que convive ali e tem o direito violado da criança ali por uma questão, às vezes, de violência mesmo, até mesmo física. Sim. Não é? E essa criança, então, é levada aí hoje, nós não temos ainda, nós só temos a instituição, né, doutor? Em Itapeva. Exatamente. Nós ainda vamos precisar da questão da lei para que haja esse acolhimento de famílias. Correto. Mas aqui também, né, doutor? Na região não tem, né? Na nossa comarca não tem. Não tem. Não. Ainda não tem. Não. No caso... E quando eu digo comarca, é bom até salientar que é Taquarivaí, Nova Campina, Ribeirão Branco e Itapeva. Ainda não temos o acolhimento familiar. A gente vai trabalhar para ter. Mas já estão trabalhando já. Não Sim, tem previsão. Quais são os passos para... Sim, o primeiro passo é o projeto de lei para que a partir daí se comece o cadastro das famílias, né? Itapeva nessa parte está avançada já. Ai, que bom. Já tem uma minuta de lei que está sendo alterada para poder ser apresentado o projeto de lei. Nossa, ótimo. Né? O compromisso que a gente busca é que até o final do ano seja apresentada essa proposta, aprovada a lei para que a gente consiga no ano que vem. Para isso a gente vai depender, lógico, né, como uma política pública, não parte do Ministério Público, ela é fomentada pelo Ministério Público. Então a gente depende aqui da colaboração do Poder Executivo, de apresentar, do Poder Legislativo também, né? E então, no momento certo, a gente vai pleitear isso aí, inclusive, mas assim, a gente já está junto com o município fomentando para a criação desse programa. E no caso, só Itapeva, por enquanto, por conta do tamanho da cidade? Não tem nada a ver. É que Itapeva hoje é que está com a minuta de lei, está com esse projeto bastante encaminhado. Mas as outras cidades também podem? Sim, podem. Itapeva, isso ainda é mais importante neste momento. Todas são, né? Sim. Por que todas são? Porque o acolhimento familiar, como eu falei, ele é melhor do que o acolhimento institucional, né? Ele é menos danoso. Sem dúvida. Em Itapeva, a gente tem também a questão da quantidade de acolhidos que existem hoje, né? Então, tem um número elevado de acolhimentos e com o acolhimento familiar, a gente vai conseguir oferecer uma qualidade de acompanhamento pela rede melhor. Sim. Então, seria muito benéfico para qualquer cidade da comarca que não tem, né? Mas em Itapeva, isso realmente está com uma atenção muito especial para a gente conseguir que seja levado, que avance até o final do ano para começar o cadastro das famílias. E né? qual que é a idade?
a idade, assim, até a idade que está Da dentro família? A lei Não, vai poder das crianças, estipular, dentro da, a lei vai do poder ECA? estipular, a lei municipal vai poder estipular, doutor, quem não? pode ser encaminhado Ou ou segue não? a Tá. idade Em do relação à ECA? criança, a criança e o adolescente não vai ter idade para o serviço de acolhimento, como hoje não tem. Né? Até os 18 anos, Isso, que é a sendo criança idade. e adolescente, Aham. né? Lembrando, criança até os 12 anos, Isso. De adolescente acordo até com o os que o ECA 18, fala. né? De acordo com o que o ECA fala. Assim como pode ir para o acolhimento institucional, pode ir para o acolhimento familiar, sem problema. Ah, tá. Com 18 anos, daí não mais. Já as famílias, isso vai ser previsto em cada lei municipal, né? Não tem como a gente antecipar, Entendi. é uma questão realmente da Vai- formulação da lei de Sim, acordo com Vai ter que estudar de acordo depois. com resoluções do CONANDA e trazem algumas balizas, né? Uhum. Mas a lei municipal é que regulamenta efetivamente isso. Uhum. Tá. E outra assim, questão também que eu quero trazer, no sentido assim, da rede funcionando, a fiscalização. Qual é o papel da sociedade em relação a isso? Né? Por exemplo, na questão da rede, que a gente tem um conselho, né? O CMDCA. Então, por exemplo, a rede está funcionando. Qualquer cidadão, ele pode tomar conhecimento de que está acontecendo. Por exemplo, por que eu falo isso? Porque a gente que trabalha direto com criança e adolescente, já aconteceu casos assim da gente acompanhar, por exemplo, criança que está com seus direitos violados. E eu quero acompanhar. Como CMDCA, como Não, eu até como membro do cidadã. conselho. Até como cidadã, eu quero acompanhar. Por entendi. exemplo, eu conheço aquela criança ela teve o direito violado, já foi caso para o conselho tutelar, né? Já foi ali e tá ali, eu tô de olho. Então, eu posso, por exemplo, eu como cidadã e querer saber se realmente aquela criança está sendo atendida como cidadã. Assim, se você não tem nenhum vínculo, mas se você verifica uma irregularidade, você pode noticiar isso, né? Então, por exemplo, você está verificando, como a gente já falou, um maus tratos, um abuso, você pode comunicar isso e deve comunicar isso aos órgãos, né? Ao Conselho Tutelar, Sim. ao próprio Ministério Público. O funcionamento da rede em si não é algo público. Público, né? Não é. dá pra saber. Mas, por exemplo, eu tô falando isso porque, assim, é o que a gente também fica no meio do povão, né? E a gente escuta. Sabe aquela fala assim, aquela criança já falou, o Conselho Tutelar já foi, coisa, e ninguém faz nada. Sabe essa expressão de que ninguém faz nada? Porque eu sei que, claro, eu faço parte também da rede, eu sei que não é bem assim. A rede trabalha. Mas fica aquela pessoa que está ali, às vezes tem vínculo, ou quer realmente saber se aquela criança está assistida, porque às vezes ela acaba vendo ainda outras violações. Então, é nesse sentido, doutor, que eu vejo assim, como cidadã, como que ela pode tipo assim, acompanhar o caso de uma criança que ela já sabe que já foi e que já está sendo acompanhada, por exemplo, pela rede. Se a pessoa sabe que está havendo um acompanhamento pela rede, né? Não tem como eu falei, não tem como você buscar informações sobre o que foi revelado na escuta especializada, qual é o encaminhamento, se está tendo acompanhamento psicológico ou não. Isso não é algo aberto, e nem pode né? ser. A sigilo. Mas se a tem pessoa... como ela saber se ela está sendo atendida. Sim, e se a pessoa tem notícia de que a criança continua sendo vítima de algum tipo de violência, a pessoa deve comunicar novamente. Aí né? comunica novamente o Conselho Tutelar. Sim, e se aquela informação já chegou por outro meio, não tem problema algum, né? A pessoa vai fazer a comunicação, não se pode aqui deixar de comunicar pensando, o Conselho Tutelar já veio há 1 ano atrás fazer visita para essa família, e se o pai está agredindo ele essa noite, eu não vou denunciar porque o conselho já acompanha. Não pode. Então, assim, isso aí que acontece, que a gente percebe isso. A gente tem que ser persistente. Sim. Porque o trabalho com a criança e adolescente é um trabalho de persistência. Então, vejam, a gente está aqui falando já há um tempo que a gente começa o trabalho lá atrás, preparando a família, restaurando para que não volte a ocorrer aqueles danos, e depois ocorre. E depois, mesmo quando chega ao ponto de se ter um acolhimento institucional, a gente continua persistindo. E o trabalho é tão forte, eu vou até trazer um dado aqui, eu anotei, em 3 de setembro de 2022, foi feito um levantamento que no Brasil haviam
havia 30.344 acolhidos. Desses, só 4.141 estavam disponíveis para adoção. Então, assim, você verifica que é um pouco mais de 10% disponível para adoção. E esses outros? E esses 80 e tantos por cento? Por que eles não estavam? Por que eles não estão disponíveis para adoção? Porque a família está sendo trabalhada. Porque, como eu falei, o objetivo dentro de um serviço de acolhimento, seja familiar ou institucional, é voltar para a família. Então, o nosso trabalho é de persistência. E aqui, já que a gente tocou nesse assunto, é bom que fique claro para a sociedade. Sejamos todos persistentes. Isso, é isso aí. Se o conselho tutelar foi ontem na casa, mas hoje aconteceu uma nova agressão, denuncie de novo. É isso mesmo. Porque eu vejo eu escuto essa fala, sabe? Tipo assim, já foi denunciado esse caso aqui, já desde o ano passado, sabe aquele tipo, desde o ano passado que o conselho tutelar veio e tal, e ninguém faz nada. Peraí, essa pessoa talvez ela tá vendo mais, mas ela não leva o conhecimento. E a rede também, muitas vezes, não é adivinho de saber como é que tá ali a situação ainda da criança. Muitas vezes, vamos dar um exemplo aqui, muitas vezes para o conselho tutelar, há 2 meses atrás verificou que a mãe tinha agredido um filho, que não era o caso de afastar do convívio familiar, mas sim de orientar essa mãe, levar ela para um acompanhamento psicológico porque ela não está bem, de levar o filho para um acompanhamento psicológico por conta do dano sofrido. Então ele fez diversos encaminhamentos, fez visitas para essa família, referenciou ela no CREAS, né? O CREAS também visitou. E qual que é a última informação? Olha, a situação de risco foi superada. Hoje a criança está bem, a mãe se diz muito bem, e realmente a gente fez visita, a criança estava bem cuidada. Né? Então, esse é o panorama que o Conselho Tutelar tem. E aí, muitas vezes, o que ele faz, ele continua um acompanhamento, apenas um acompanhamento da família, mas acreditando que está tudo bem. E o vizinho? Vamos dar um exemplo aqui, então. O vizinho olha e fala, o Conselho Tutelar veio e não deu em nada. Agora ela continua batendo nele. Tá. Não é assim, né? Então, como eu disse, o Conselho Tutelar, para ele, tá tudo bem. Então, denuncie de novo. Continue denunciando. Vamos ser todos persistentes nessa nossa obrigação de cuidado. Isso é muito importante, então, para o nosso público aí saber, né? Quanto que, na verdade, a sociedade, ela faz um papel fundamental na proteção, né? Da criança e da adolescente. Eu acho que, na verdade, essa questão aí, quando o doutor fala, denuncia novamente, persista, eu acho que isso é o importante da gente ver do fortalecimento da rede. Da rede. Porque as pessoas que trabalham na linha de frente com a criança e o adolescente, às vezes elas se sentem desanimadas mesmo. Isso mesmo. Então elas falam o seguinte, já foi expedido ofício para o Ministério Público, já foi comunicado o Conselho Tutelar e não adiantou nada. Aquilo que você falou. Um trabalho em rede, vamos dizer assim, efetivo, ele vai gerar menos esses termos aí. Sim. Não é? Então isso, exatamente para isso que a gente tem que caminhar, para fortalecer a rede de proteção. Sim, e quem fortalece também essa rede que eu falo que é a sociedade. A sociedade, ela fortalece, porque quando ela denuncia, quando ela tá lá, né, de olho, porque senão vai achar que é só o Conselho Tutelar, só esse aqui que faz, né? Eu até estava falando, né, na questão, por exemplo, da igreja, né? Essa pauta é tão importante que precisa ser colocado também, porque, por exemplo, dentro da igreja, a igreja faz um trabalho muito bom, social, sempre fez, né? E muitas vezes, quando vem, por exemplo, na área da criança, ela quer fazer um papel que não é dela. A igreja quer fazer um papel que não é dela. Quer fazer um papel da polícia para investigar. Ela quer fazer um papel do conselho tutelar, que é ir lá na casa, né? Ou tirar a criança, vão trazer para casa e coisa assim. Na verdade, eu acredito que vários órgãos, instituições acabam, se elas não souberem ali colocarem a linha de atuação delas, eles acabam acontecendo isso daí. Sim, e atropela. Eu sempre falo, eu posso falar dos advogados porque eu sou advogado. Não é mesmo? Então, às vezes, acaba acontecendo isso. Às vezes, a pessoa vai reclamar isso aí dentro do escritório de advocacia. E, às vezes, pode acontecer do advogado, desconhecendo, talvez, e nem fazendo com o sentido de prejudicar, querer fazer essa parte investigativa. Isso. Mas sem intenção, né? Sem intenção de querer ajudar, mas ele acaba atropelando. Então, assim, eu vejo que a rede, para fortalecer uma rede, ela precisa também do apoio da sociedade, né? Do modo geral. A sociedade, ela é os olhos da rede. Isso. Porque a rede, e aqui eu incluo o Ministério Público, depende desse
fornecimento de informações para que a isso. gente possa trabalhar, É, né? é. Inclusive, para melhorar a rede, especificamente em Itapeva, isso que eu vou falar, um dos trabalhos que a gente está fazendo na Promotoria da Infância e da Juventude é buscar conscientizar o gestor público, né? Conscientizar sobre a necessidade hoje de implantar em Itapeva o CAPS-IJ, né? Por quê? Porque o acompanhamento depois de uma situação de violência é muito importante. E o CAPS-IJ, ele é especializado naqueles que têm prioridade absoluta pela lei, que são as crianças e os adolescentes. Então, assim, realmente seria muito proveitoso, né? O CAPS-IJ, ele é destinado para municípios com mais de 70 mil habitantes, né? O que seria esse CAPS-IJ, doutor? O CAPS, ele realiza o acompanhamento psicológico, né? E o CAPS-IJ, especificamente psicológico. isso, e o CAPS-IJ, ele é o CAPS voltado para a infância e juventude. Específico né? para criança e adolescente. Exatamente, Mas que bom, né? Então, É assim, mais é uma possibilidade proposta, né? para Itapeva, Pra né? Porque é para municípios acima de 70 mil habitantes. Sim, Como eu disse, o Ministério Público não formula políticas públicas, sim. a gente identifica e fomenta naquilo que Sim. precisa. Então, está sendo pedido estudo para verificar sobre essa necessidade, né? A gente tem confrontado com algumas situações que demonstram que está precisando haver uma busca ativa mais efetiva, Sim. né? Porque muitas vezes acontece uma violência, depois se supera essa situação e a criança abandona um acompanhamento psicológico. Os pais acham que já tá bom. Ela foi em 2, 3 consultas psicológicas, tá bom já. Acontece né? muito. E não tá, E né? não Não tá. tá. Ela não recebeu alta da psicóloga. Então, essa conscientização, que é importante a gente falar aqui, né? Mas ela é muito importante ser buscada pela busca ativa, pela atuação proativa de um órgão que é especializado na infância e na juventude, né? Muito bom, muito bom. Eu acredito, então, que nós tínhamos que, na verdade, fazer a divulgação de que existe essa rede, não é? Existe uma rede de proteção, Exatamente. existem setores, existe um fluxograma, existe uma organização para cuidar de cada caso. O doutor Tiago, ele acompanha, né? Existe, a rede está funcionando aqui em Itapeva, está funcionando em Itaquarivaí, né, doutor Tiago? Graças a Deus, essa rede Porque às vezes tá as pessoas não sabem. Né? Por exemplo, a Claudinha citou aqui o caso, por exemplo, de uma instituição religiosa, de uma igreja. Sim. Porque às vezes ele não sabe. Uma boa parte da sociedade não tem conhecimento mesmo, doutor Douglas, não tem, né? De que existe essa rede, e aí que eu falo, eles querem fazer o papel que é da rede, porque eles têm um desconhecimento, né? De qual os órgãos, o que eles só precisam saber o seguinte: encaminhamento, chegou, né? Chegou ali a revelação. O que eu devo fazer com isso? Pronto, passa, registra, passa ali e descansa que vai ter a rede funcionando. Mas o nosso tempo tá esgotando? Já esgotou. Sim. Já esgotou, doutor Douglas. O papo tá bom, já e poderia ficar aqui um tempão aqui, né? Para falar bastante tema. Na verdade é que existe um porquê, né, doutor? A gente sempre fala essa questão do porquê, né? Às vezes a gente tá falando sobre rede de proteção. Existe um porquê. Sim, eu trouxe até uma frase aqui de uma escritora chamada Gabriela Mistral, e que eu acho que é interessante para a gente dizer o porquê. Porquê de toda essa nossa conversa, porquê desse sistema de garantias, né? Na linha daquilo que a gente falou sobre serem pessoas em desenvolvimento, que precisam de atenção especial, né? E eu vou aqui ler essa fala aqui. Ela diz o seguinte: somos culpados de muitos erros e muitas falhas, mas nosso maior crime é abandonar as crianças, desprezando a fonte da vida. Muitas das coisas que precisamos podem esperar. A criança não pode. É exatamente agora que seus ossos estão se formando, seu sangue é produzido e seus sentidos estão se desenvolvendo. Para ela, não podemos responder amanhã. Seu nome é hoje. Nossa, Gabriela Mistral. Muito bom, muito bom. E é isso mesmo, né? O senhor resumiu tudo isso, né? Como que a criança é a prioridade absoluta nossa, né? E deve ser. Agora vamos encerrando, né? Vamos encerrando, agradecer, né, a presença do doutor Tiago. Eu que agradeço o convite. Aprendi bastante, uma boa aula aqui. Pedir para o nosso ouvinte, para quem está nos assistindo, né, mandar o seu comentário, a sua sugestão
compartilhar, não é mesmo, Sim, Claudinha? é o nosso primeiro, né? E a gente pensou aqui, vamos trabalhar aqui com a infância, né? Que exatamente, porque Agradecer a instituição, o Ministério Público, por ter nos super. emprestado Nossa, o muito. doutor Tiago Nós hoje aqui. agradecemos. Eu acredito, doutor, que pelos comentários aí, nós vamos convidar o senhor novamente para cá. Estou à disposição. Porque o assunto é muito extenso. Tem muito tema. Aham. Tem, Não é tem, mesmo, Claudinha? tem muito assunto na infância, mas a gente quer agradecer mesmo. Eu estou à disposição e representando o Ministério Público eu agradeço pelo convite. Nós São temas que agradecemos. são muito caros à infância e à Aham. juventude, que é muito importante a Sim. conscientização. Então agradecemos muito e assim, muito obrigado pela atenção e pelo convite. Ai, obrigado. Muito Nós obrigado é que mesmo agradecemos. pela sua participação. E eu espero, né, que o público tenha recebido aí essas informações que foi rico demais, né? Esse conhecimento para que a gente realmente continue cumprindo até com a lei, né? Da Constituição. É o nosso dever, né? Dever da família, da sociedade, do Estado, né? Garantir os direitos das nossas crianças e dos nossos adolescentes. E para o próximo, né? Aguarde o próximo episódio aí, né, Dr. Douglas? Até breve. Até Tchau, breve. tchau. Tchau. Até.